Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro. Você, amigo concurseiro, está inscrito aí no concurso de São José dos Basílios. Essa videoaula é para você. Então, de cara, a gente já vai trazer informações importantes para a prova do teu concurso. Então, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like e deixa sua dúvida aí nos comentários, dê as dicas de videoaula, diga que você vai fazer a prova de São José dos Basílios ou de qualquer outro município. E se precisar de conhecimentos locais, o lugar certo é aqui no PES Concurso, o canal do Professor Evandro. Então vamos aí ao que nos interessa, sem mais delongas. As primeiras informações que nós encontramos aqui é o gentílico de São José dos Basílios. Essa informação parece uma informação tanto quanto boba, mas aparece lá na tua prova de concurso e vai valorizar aquele indivíduo que mora em São José dos Basílios. Então, quem nasce em São José dos Basílios é basiliense. Então, quem nasce em São José dos Basílios é basiliense. Então, você, amigo concurseiro, se perguntarem a você qual é o gentílico de São José dos Basílios, você vai responder que é basiliense. Uma outra informação que nós já temos aqui de cara é o aniversário de São José dos Basílios. Então, o aniversário de São José dos Basílios é dia 10 de novembro. Então, percebemos aqui que tem informações importantes sobre São José dos Basílios. Uma outra informação que temos é o nome do prefeito. O atual prefeito de São José dos Basílios é o Creginaldo Rodrigues de Assis. Não é uma pergunta muito recorrente, mas pode aparecer lá na tua prova de concurso, se o contratante, né, quer dizer, a banca, né, o gerente, o diretor da banca, o presidente da banca quiser agradar aí o seu contratante, né, fazer aí um pouquinho de puxação de saco, pode perguntar para você qual é o nome do prefeito, qual é o nome do presidente da Câmara e outras informações que podem aparecer aí na tua prova de concurso. Então, quanto mais informação você tiver sobre São José dos Basílios, mais preparado você vai estar para acertar as questões de conhecimentos locais. E a de cara a gente já diz para você que nós não temos aqui um interesse de esgotar todas as informações sobre São José dos Basílios. O que nós fazemos aqui no PES Concurso é um levantamento daquilo que mais cai nas provas de prefeituras em relação aos conhecimentos locais, claro, analisando também as provas da banca que vai fazer a prova do teu concurso. Então, aqui logo abaixo nós temos informações sobre a população. Nós temos aqui que a população estimada para 2021, lembrando que o Brasil está num processo de encerramento de um censo, é provável que daqui a alguns dias saia o resultado desse censo, que se iniciou em 2022 e deve estar encerrando aí a compilação dos dados, e também uma previsão, uma estimativa de população para 2022 ou 2023. A última estimativa que nós temos para São José dos Basílios é a estimativa de população de 7.639 pessoas. Então, essa é a estimativa. Não confunda a estimativa com população no último censo. A população no último censo de São José dos Basílios foi de 7.496 pessoas. Então, é importante que você, se não conseguir memorizar essa população exata, mas que pelo menos você saiba ali, em média, qual é a população de São José dos Basílios. Então, aqui a gente pegando tanto a aferida quanto a estimada para 2021, a aferida foi em 2000, a contada, né, o censo feito, realizado em 2010, né, contou aí 7.496 pessoas em São José dos Basílios. Então você pode dizer que, em média, a população de São José dos Basílios é acima de 7.000, 7.500 em média, tá certo? Então aí tem a densidade demográfica, né? A densidade você sabe que é a população dividida pela área do município, é de 20,67 habitantes por quilômetros quadrados. Então aqui nós temos informações sobre a população de São José dos Basílios, isso é o que nós temos logo de informação inicial. Eu sempre também digo para você que vai fazer a prova do concurso, você está aqui estudando com o professor Evandro, está vendo aí como está tendo acesso às informações sobre São José dos Basílios, mas é importante, todo contato que você tiver com a informação, você imaginar como é que o elaborador lá da tua prova vai te perguntar. Então ele pode contar uma historinha e perguntar
qual é o gentílico, né? Ou quem nasce em São José dos Basílios e aí colocar as alternativas, você vai lembrar que é basilense. Ou então ele pode perguntar, marca as alternativas corretas sobre a população, e aí ele vai colocar aí os 3 dados que nós temos sobre a população de São José dos Basílios. Então vamos aí mais aí adiante, sem mais delongas, porque se a gente não, a aula vai ficar muito comprida, tá certo? Então vamos aí às informações sobre trabalho e rendimento. Aqui em trabalho e rendimento, nós temos que o salário médio mensal de trabalhadores formais em São José dos Basílios é 2,4 salários mínimos. E aí a gente tem que lembrar que esse salário é uma média salarial daqueles que têm algum tipo de formalização do trabalho, que tem algum registro em carteira, que trabalha estatutariamente para um órgão público, para a prefeitura ou para algum outro órgão estadual ou federal ou municipal dentro do município de São José dos Basílios. Então, quando você pega todo esse salário, divide para aqueles que estão trabalhando, aí você vai encontrar uma média salarial de 2,4 salários mínimos. Lembrando que a população ocupada, estou falando aqui ocupada formalmente, em São José dos Basílios, é 229 pessoas. Então, o índice de formalização, né, de registro formal em São José dos Basílios é apenas de 3%. A população ocupada, né, apenas 3%. Alguém pergunta, mas como é que o restante das pessoas vivem em São José dos Basílios? Elas vivem formalmente, trabalham em algum comércio que não tem registro, elas trabalham como auxiliares de construção, algum serviço, ou na lavoura, né? Então nós temos aí as pessoas trabalhando em trabalhos que não tem nenhum registro. Então, que é informal, não tem nenhuma fiscalização ou algum controle do Estado. Então, o nível de formalização em São José dos Basílios é apenas de 3%, tá certo? Então, nós temos o percentual da população com renda nominal aqui, mensal, per capita de até um meio salário mínimo. Então, as pessoas que em São José dos Basílios que ganham até meio salário mínimo é de 59,4%. Então, aqui a gente tem aí o índice de pobreza, o índice de vulnerabilidade dentro do município de São José dos Basílios. Então, essas são as informações mais recorrentes em relação ao trabalho e rendimento. O que cai mais? Cai mais sobre o salário médio e sobre a população ocupada. E esse tipo de informação, às vezes, leva você, que é de São José dos Basílios ou mora numa cidade vizinha, né, ao erro. Porque quando ele diz que formalmente só existe 200 dados de 2020, às vezes ele diz dados de 2020 ou dados do IBGE, 229 pessoas trabalhando formalmente em São José dos Basílios, você pode até estranhar, porque a população é mais de 7 mil pessoas, por que só existe aí 229 pessoas trabalhando formalmente. Então, é importante que você lembre que esse trabalho que ele está se referindo aqui é o trabalho formal. Então, as informações que tínhamos aí sobre trabalho e rendimento são essas. Lembrando do conselho que a gente já falou. É importante ter contato com as informações, com os dados, mas começar a imaginar como é que essas questões podem aparecer lá na tua prova de concurso. Aqui nós vamos repassar para vocês outras informações sobre a população, que são dados importantes. Vamos afastar aqui um pouquinho a câmera para cá, né? O quadro da câmera para cá, e vamos olhar aqui para a pirâmide etária de São José dos Basílios. Nós temos uma pirâmide etária que é muito parecida com a pirâmide etária do Brasil, do restante do Brasil. Você tem aí uma população de jovens bastante grande, né? E temos aí uma população de idosos ou de pessoas na terceira idade aí diminuindo. Nós temos aí uma preocupação existente em todo o território brasileiro, inclusive é uma preocupação demonstrada aí por aqueles que pensam uma reforma da Previdência, é que o número de jovens, né, de jovens de 0 até 15, 16 anos, tem diminuído. Né? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, essa pirâmide ela era toda completa aqui, deste lado aqui, né? Na base ela era toda completa, ela era assim. Aí você já percebe que a pirâmide desce e ela já tem uma certa curvatura, né, diminuindo aí o número
de jovens, né? Então, esse é um problema que pode gerar um problema para nós no futuro em relação à Previdência. Mas é claro que essas informações, discussões geográficas sobre a Previdência, raramente pode acontecer, pode se lhe cobrar lá. Os dados que cobram mesmo é um dado de análise da própria pirâmide. Então, ele pode te perguntar, de acordo com a pirâmide, né, a população, ou marque a alternativa correta, ou julgue as afirmativas corretas, e aí ele vai dizer, a maioria da população de São José dos Basílios tem mais de 60 anos. Você olhando para a pirâmide percebe que a pirâmide, na medida em que a idade vai avançando, ela vai se estreitando. Então a população não é mais a maioria da população não está nessa faixa etária acima de 60 anos. Mas você percebe aí que a maioria da população está aí numa faixa etária de 15 até 40, 50 anos. Então essa é a faixa onde o número de pessoas é bem maior dentro do município de São José dos Basílios. Repetindo que essa pirâmide não é tão diferente da pirâmide etária do Brasil como um todo, né? Então o número de jovens ou jovens adultos ainda é bem maior do que o número de idosos. Mas a tendência é que os jovens, os idosos, o número de idosos vá crescendo, né, por conta até de um crescimento da expectativa de vida, e um problema aí que pode ocorrer, que é a diminuição de jovens. Na Previdência do Brasil, me parece, eu há algum tempo discuti um pouco sobre isso e fui pesquisar informações sobre isso, de que a Previdência é sustentada pelos trabalhadores da economia ativa, tal, mas isso não é algo relevante para a gente aqui. O que é relevante é você olhar para a pirâmide, entender do que se trata, e, claro, as perguntas vão ser de acordo com a análise dessa própria pirâmide etária. Então é importante que você saiba ler pirâmide etária. Lembre lá das suas aulas de geografia, né? Lembra lá, vai lembrar que o professor de geografia foi importantíssimo para você. Ou então pesquisa aí na internet como analisar uma pirâmide etária, você vai ter aí vários vídeos no YouTube explicando um pouco sobre isso. Aqui nós temos a divisão da população de São José dos Basílios em relação à religiosidade. Então nós temos um gráfico aqui, né, nós percebemos que em São José dos Basílios nós temos representação de católicos, apostólicos romanos, temos os evangélicos e temos os espíritas. Aqui nessa faixa de espíritas, vai enquadrar outras religiões, né, de matriz africana. Então, tudo isso vai ser compilado aqui dentro das religiões espírita, né? Não só o espiritismo da ala kardecista, né? Vocês que já tiveram alguma curiosidade para pesquisar sobre religião, vocês devem conhecer esses movimentos. Mas aqui nós vamos ter também os espíritas das religiões de matriz africana, como Candomblé, Umbanda e outras religiões de matriz africanas que podem aparecer aí no município de São José dos Basílios. Mas o que pode ser perguntado aqui, né? Que o importante não é discutir a religiosidade de São José dos Basílios. O importante é apresentar o dado e dizer para você como é que isso pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então a gente já percebe aqui que a grande maioria da população é católica, né? Então a grande maioria da população de São José dos Basílios é composta de católicos, apostólicos romanos, seguido aí pelo número de evangélicos. E o número de espíritas é bastante reduzido, né? Então aqui nós temos essa divisão bem categórica e bem explícita aqui no próprio gráfico. Você percebe claramente aí a quantidade, né, de católicos, a quantidade de evangélicos e a quantidade de espíritas. Aqui nós não temos o dado exato de espíritas, mas nós temos aqui 6.101 católicos apostólicos romanos, isso foi se declararam no último censo, que é o censo de 2010, e o número de evangélicos aqui 799 pessoas, tá? Lembrando que esse dado é o dado mais recente que a gente tem, que é o do censo de 2010. Pode ser que nesse próximo censo, as coisas se alterem, tá bom? Então, falamos aqui sobre a população, sobre o trabalho e rendimento. Vamos voltar aqui para outros dados sobre São José dos Basílios, né? Temos aqui dados sobre a educação. O que nós temos sobre a educação? A taxa de escolarização, 97,7%, é um dado de 2010, escolarização de jovens, na verdade crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Nós temos o IDEB, a última nota do IDEB, que é o IDEB de 2021, foi 4,6. Isso aqui nas séries nos anos iniciais, né, Fundamental 1. No Fundamental 2, né, nós temos 3,5 e as matrículas no ensino
fundamental, 1.177 matrículas. Tá? Esses dados aqui, eles dificilmente vão aparecer na tua prova de concurso. E se aparecer, vai ser praticamente perguntando o número de escolas de ensino fundamental, que são 12 escolas, e o número de escolas de nível médio. No caso da escola de nível médio, pode ser que te pergunte o nome da escola. Então pesquisa aí o número da escola. Eu vou te dar uma dica aí. Nós elaboramos um material de questões, caso você se interesse, nosso conjunto de questões, e lá vai ter essa pergunta lá. Qual é o nome da escola de ensino médio lá em São José dos Basílios, tá? Então, esses são os dados sobre a escola. Você pode aí também, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né, do site do IBGE, onde você também pode dar uma vasculhada, né, dar uma navegada aí no site e encontrar outras informações sobre São José dos Basílios. Vamos aí falar sobre a economia. Em relação à economia, nós temos aqui o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto per capita de São José dos Basílios. Toda a riqueza de São José dos Basílios dividido pela população. Esse dado é um dado de 2020, então seria aí R$ 7.453. Essa é toda a riqueza de São José dos Basílios dividida para a população. Percentual das despesas oriundas de fontes externas, 96,6%, né, daquilo que entra de recurso em São José dos Basílios, da Prefeitura de São José dos Basílios, ou vem do governo estadual ou vem do governo federal. Isso provavelmente porque São José dos Basílios não é uma cidade industrializada, não é uma cidade que tem grandes arrecadamentos, ou grandes arrecadamentos, não, grandes arrecadações de impostos, tá certo? O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, o IDH-M, é 0,557. Então, dessas informações, o que é mais recorrente? O PIB per capita, né? Ou se ele não pergunta o número exato, mas é importante você saber pelo menos em média, e o IDH. O IDH é recorrente em provas de concurso de prefeituras municipais. Os outros dados em relação às receitas aplicadas, às receitas empenhadas e realizadas, isso tem normalmente quando cobra é para os cargos da administração, né? Cargos relacionados a administrador, a pessoal que vai trabalhar com contabilidade do próprio município. Vamos aí a informações sobre a saúde de São José dos Basílios. Então nós temos a mortalidade infantil, nós não temos dados informados, ou pelo menos aqui no IBGE nós não temos esse dado. As internações por diarreia, cerca de 21,2 internados por 1.000 habitantes. Então é um índice bastante elevado. Normalmente as internações por diarreia, eles terminam dando um sinal de que o município precisa de investimentos em saneamento básico, em tratamento de água, em destino correto do lixo, destino correto das águas de esgoto também. Estabelecimentos de saúde, né, que atendem pelo SUS, nós temos 5 estabelecimentos. Esse dado é um dado bastante ultrapassado, não sei se isso ainda é correto em relação a São José dos Basílios, mas é o dado que está aqui no IBGE, que é um dado de 2009. Né? Aqui em relação à saúde, raramente perguntam, mas quando pergunta em relação às internações, a mortalidade infantil, né, o índice de mortalidade infantil e as internações por diarreia. Normalmente são esses dados que cobram sobre a saúde. Então, e o número de estabelecimentos, segundo o IBGE, são 5 estabelecimentos. Aqui no meio ambiente, nós temos algumas informações, essas vou até dizer para você que você precisa dar mais ênfase, né? Temos dados aqui sobre a área urbanizada, né, 1,85 km², né, esgotamento aqui, olha a taxa de esgotamento. Lembra do que eu falei lá sobre as internações por diarreia, né? Então você tem 21 internações por 1.000 habitantes, quase 22 internações por 1.000 habitantes. Isso é um reflexo de um baixo esgotamento sanitário, de um baixo sistema de saneamento, né, da própria cidade. Então aqui, ó, 1,9%, apenas 1,9% da cidade tem esgotamento sanitário. Então é realmente uma preocupação, um preocupante para a saúde de São José dos Basílios. A arborização das vias públicas, 57,6%. A urbanização de vias públicas, ele colocou 0%, não sei se é porque não tem ou porque o dado não foi informado, mas está aqui 0%. Agora que essa informação é realmente muito importante. Falou do bioma de São José dos Basílios, o bioma é o Cerrado.
Então vá para fazer a prova do seu concurso, mas vá lembrando que é o Cerrado, porque tem grande chance de cobrarem de você o bioma do município de São José dos Basílios. O sistema costeiro marítimo, né, não pertence ao sistema costeiro, né? E temos aqui outras informações, que são as informações sobre o território. A área do território, aqui dado de 2022, é 353,720 quilômetros quadrados. Essa é a área do município de São José dos Basílios, no Maranhão. Temos aí a hierarquia urbana, né, o centro local. Temos algumas informações aqui que são acrescentadas, né, no IBGE, então são informações que vocês vão ter que levar em consideração, né? A região de influência é a região de Presidente Dutra, né, o Centro Subregional B, 3B. A região de intermediária também é Presidente Dutra. Região imediata, Presidente Dutra. E aqui temos uma mudança que é a microrregião, que é o Centro Maranhense. Então, a microrregião a qual pertence o município de São José dos Basílios é a microrregião não, a mesorregião, eu sempre troco microrregião por mesorregião. A mesorregião é Centro Maranhense e a microrregião é que é Presidente Dutra, né? As áreas de influência você vai lembrar de Presidente Dutra. A microrregião é Presidente Dutra, então a região intermediária, a a microrregião, a região imediata, né? A região intermediária, a região imediata, a microrregião e a região de influência, todas essas estão ligadas a Presidente Dutra, para você não esquecer, para você não errar. O que é que tem diferente? A mesorregião. A mesorregião a qual pertence o município de São José dos Basílios é a mesorregião centro-maranhense. As outras regiões de influência, tanto a microrregião e as outras regiões, é Presidente Dutra, para você não esquecer dessas informações sobre São José dos Basílios. E aí, gente, a gente termina aqui a parte panorama. Então, se a gente continuando navegando aqui no site do IBGE, nós vamos encontrar várias outras informações sobre o município do seu concurso, sobre São José dos Basílios. Então, você, amigo concurseiro, quer acertar as questões, é importante você ir consultar. A gente está falando aqui, às vezes a gente atropela, erra um pouquinho, mas o importante é que você entenda que é importante você pesquisar, né? Vamos parar de falar a palavra importante, já porque umas 3 vezes é importante. Deve ser porque é importante. Vamos lá, pesquisa. Aqui, vamos aqui por parte. Em cima aqui, nós temos cadastro empresarial. O que pode ser perguntado de você aqui? Quantas unidades de empresa existem em São José dos Basílios? Então, nós temos 28 empresas em São José dos Basílios, 28 CNPJs. Essas empresas podem ser microempresas, comércios, pequenas indústrias, uma panificadora. Aquilo que tiver registro de CNPJ vai aparecer aqui. Então, nós temos o cadastro de empresas em São José dos Basílios, 28 empresas. As pessoas ocupadas que trabalham não só nessas empresas ou trabalham formalmente, 229 pessoas, a gente já falou, né? Aqui, pessoas ocupadas assalariadas, 208. O salário médio mensal também já falamos, que é 2,4. E temos aqui os salários e outras remunerações, tá? Então, aqui nós temos informações sobre o cadastro de empresa, logo em cima, na pesquisa você vai encontrar. Então, preste atenção que essas informações, elas são importantes para você estar se familiarizando. Essa videoaula, ela vai estar aí liberada no YouTube, você pode assistir quantas vezes você achar melhor. Se você achar que eu estou falando muito devagar, você pode acelerar. Se você achar que eu estou falando muito rápido, você pode colocar ela para ir um pouco mais lenta também. E pode assistir quantas vezes for necessário. Aqui nessa aula, que é uma aula mais descontraída, que eu vou falando de outras coisas também, ela termina sendo uma aula muito longa. Mas você, se quiser aulas mais curtas, a gente criou um canal, que é o canal de cortes do PES Concurso, e a gente coloca informações aí de vídeos de até 5 minutos, é o PES 5 minutos. Eu vou colocar também na descrição do vídeo o link para você ir lá para o PES 5 minutos, e a gente coloca as videoaulas, né, cortadas, né, com informações mais objetivas. Aí eu corto essas conversas que eu paro aqui para conversar com você, para
para ficar batendo papo ou para estar explicando algumas outras coisas. Então lá é mais objetivo e são vídeos mais curtos para você assistir ali num momentozinho de folga, para você não perder muito tempo, né? E aqui quem manda no canal é você, então a gente vai tentar sempre agradar vocês. Então vocês têm que, por isso que eu acho que é importante colocar em comentário, discutir, né? Ver se tá bom, se tá ruim, né? E eu até peço desculpas aí, porque a gente está trabalhando adaptado, né? Eu me mudei, né? Mudei de casa e aí até agora eu ainda não consegui organizar o meu estúdio, né? Ainda vou construir. Então por isso que vocês vê nas minhas videoaulas aí cenários diferentes, né? Você vê lá uma pia ali atrás, né? Com uma parede que ainda está em construção. Mas o importante é que a gente está aqui batendo papo e está discutindo aquilo que é importante para você não errar nenhuma das questões lá da tua prova de concurso. Então aqui em pesquisa nós temos várias informações importantes. A gente falou de empresas, vamos falar aqui do produto interno bruto, né, que a gente já falou do produto interno bruto per capita, mas vamos ver aqui o produto interno bruto geral de São José dos Basílios, né? Que é a produto interno bruto geral de São José dos Basílios. Nós temos aqui a série revisada, que é 56.940,92 vezes 1.000. Então, esse aqui é o produto interno bruto geral de São José dos Basílios. Tá? Então, essa informação pode aparecer lá na tua prova de concurso. Eu sempre peço que você, se não conseguir memorizar o número exato, pelo menos que você consiga arredondar. Então, aqui a gente pode dizer que é em média 57 mil vezes 1.000. Então, 57 milhões, né, seria aí o produto interno bruto de São José dos Basílios, né? Em média, né? Então, aproximadamente 57 milhões, arredondando para cima, e seria aí 56, arredondando para baixo, ou 56,5, tá? Mas é importante a gente saber exatamente o número exato, né, sobre o produto interno bruto de São José dos Basílios. Temos aqui a série revisada, a gente já falou aqui sobre os valores, né, do produto de preços correntes. Aqui uma coisa importante é de onde vem essa riqueza, né? Nós vamos ver aqui que a agropecuária ela movimenta aí cerca de 9, né, 9 milhões, né? 9 milhões, isso aqui eu acho que deve ser dados anuais. A indústria que deve movimentar cerca de 2 milhões, né, que é 2 vezes 1.000, né? E 2, né, no caso 2.000 vezes 1.000, e a maioria, né, da composição desse produto interno bruto advém aqui do setor de serviços, do setor administrativo, da administração pública e também do setor de comércio. Então, a grande parte do produto interno bruto de São José dos Basílios, a exemplo de outros municípios do Maranhão e do todo o Brasil, ele é composto pelo setor de serviços, o setor terciário. Então, lembrando lá das aulas de geografia, a economia nós dividimos aí setor primário, que é agricultura e pecuária, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o setor de serviço e de mercado, de comércio. Tá? Então, no caso do produto interno bruto, a grande maioria do produto interno bruto de São José dos Basílios é composto aí pelo setor terciário. Então, pode se perguntar isso também na tua prova de concurso. Na composição do produto interno bruto de São José dos Basílios, é correto afirmar. A alternativa correta vai dizer que a maior parte desse produto interno bruto é composto do setor de serviços, né, do setor administrativo, setor de serviço e de mercado. Tá? Então, voltemos aqui para a pesquisa. Vamos, já que a gente falou do setor primário, vamos falar um pouquinho da pecuária e da agricultura. Vamos ver a produção agrícola de São José dos Basílios. Perceba que informações é o que não falta sobre São José dos Basílios aqui no site do IBGE. Então, essa é a nossa primeira fonte. O concurso aí está perto. Não sei se a gente vai trabalhar uma outra fonte, mas essa primeira fonte nós já vamos encontrar muita informação. Então, em relação à produção agrícola, cereais e leguminosas e oleaginosas. Então, São José dos Basílios, dados de 2007, se destaca basicamente na produção de arroz com casca, feijão, milho, né? Arroz com casca, feijão e milho. Então, esses são os três produtos.
Aqui ele coloca também o valor dessa produção, né? Vamos ver aqui, ó. Em valor de produção, nós temos 1.256 vezes 1.000, né? Ou seja, 1.252.000. Isso aqui é a produção de arroz com casca. A produção de feijão daí 350.000, né? E o milho está 586.000, né? Então essa é em valores de produção. Então perceba aqui que o produto que se destaca em São José dos Basílios, que mais movimenta, né, riqueza, é a produção do arroz com casca. Isso aqui em relação à produção de cereais, né, leguminosas e oleaginosas. Normalmente ele pode te perguntar aquela que se destaca com o maior valor, você vai lembrar de arroz com casca, ou então ele pode perguntar as três que se destacam, que no caso aqui é arroz em casca, feijão e o milho. Vamos aí para as outras partes aqui da agricultura. Então a gente já falou da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Vamos aqui para a da agricultura permanente. Vamos encontrar aqui produção agrícola, agricultura, lavoura permanente. Na lavoura permanente, São José dos Basílios vai se destacar na produção de banana. Então, São José dos Basílios, em relação à produção agrícola, lavoura permanente, vai se destacar na produção de banana. Aqui não vai errar, porque é só um produto, então não tem um problema quanto a isso. Então, vamos aí para agora a produção agrícola, produção temporária. Falou de produção permanente, vamos agora para a produção temporária. Agricultura, produção agrícola, produção temporária. Vamos aqui. Produção temporária. Em relação à produção temporária, nós vamos ter aqui o arroz de novo, a cana-de-açúcar, fava, feijão, mandioca, melancia, milho, né? Então nós temos o milho, melancia, mandioca, feijão, fava, cana-de-açúcar e arroz. É bom sempre você memorizar. Aqui, claro, em produção, na produção no caso aqui a produção temporária, vai se destacar o arroz em valor, né? Tá aqui o valor do arroz é o que tem maior quantidade, que é 1.540 toneladas, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é 1.040, o arroz 1.040 quilos, né? Não, temos a outra aqui que produz em maior quantidade, é a cana-de-açúcar, né? Aqui não está em valores monetários, mas está em toneladas. Não, tem o valor monetário aqui também, valor de produção. Então é importante você dar atenção aí a esse valor de produção, porque esse valor de produção ele pode ser importante para você determinar qual é o mais importante na composição da riqueza de São José dos Basílios, né? Então, milho aqui é 962 milhões, não, 962 mil, né? Não é milhões. Aí a melancia 79.000, vamos aqui, a mandioca 172.000, o feijão 88.000, e fava 31.000, cana-de-açúcar apenas 12.000, arroz 940.000. Então, o que tem maior importância em valores monetários é a produção de arroz também, tá? Então vamos aí dar continuidade. Aqui nós terminamos as informações sobre a produção agrícola. Falamos das produção agrícola, leguminosas e oleaginosas, falamos da produção permanente e a produção temporária. Vamos agora para a pecuária, né? Continuamos aí no setor primário. Em relação à pecuária, a gente vai falar primeiramente da aquicultura, no caso aqui a criação de peixes, né? Qual é o peixe que se destaca? Temos aqui o tambacu, a tambatinga e o tambaqui. Tambacu, tambatinga e o tambaqui. Esses são os três tipos de peixe que aparecem aqui na produção de São José dos Basílios. Em termos monetários, o que vai se destacar é o tambaqui. Mas lembre desses três tipos de peixe, pode ser que ele pergunte lá. Em relação à aquicultura, ou de acordo com dados do IBGE, qual é a produção da aquicultura de São José dos Basílios que mais se destaca? Você vai lembrar aqui
Tambacu, Tambatinga e Tambaqui. Em termos de valor monetário, é o Tambaqui. Tá? Vamos aí o restante da produção pecuarista, né? Aqui da produção agricultura, aquicultura, que está dentro do tópico de pecuária. Vamos aqui o restante da pecuária, nós temos bovino, temos caprino, equino, galináceo. Em número de cabeças, galináceo vai ganhar em disparada. E temos ovino, suíno. Tá? Então, aqui em número de cabeças, quem mais vai se destacar são os galináceos. Eu não sei se ele colocou em valor, vamos ver aqui se ele botou em valor. Não, não botou em valor. Deixa eu ver se os suínos colocou valor, colocou não. Então, essas são as produções que mais se destacam dentro da pecuária de São José dos Basílios. Tá? Então, vamos vendo aí várias informações sobre o município de São José dos Basílios. Perceba que aqui nós vamos encontrar muita informação e que pode sanar lá a tua prova de concurso. Eu sempre dou ênfase aos sites oficiais. Algumas pessoas vão lá, bota lá na Wikipédia, mas às vezes a Wikipédia traz informações meio que confusas, né? E o elaborador da tua banca, pelo menos as bancas mais sérias, não vai tomar por base os dados da Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia livre, então normalmente ele vai levar em consideração dados de sites oficiais. O próprio site do IBGE, que a gente está trabalhando hoje, ou então sites da prefeitura, sites oficiais das prefeituras. Então vamos aí a um pouco da história de São José dos Basílios. Calma aí, a gente está terminando, falta um pouquinho só. Vamos aí. Aqui nós temos os dados da história. O que a gente pode perceber? O município aqui foi criado pela lei número 6.156, de 10 de novembro de 1994. Então aqui, o município de São José dos Basílios foi criado aqui em 10 de novembro de 1994. Lembra lá do aniversário de São José dos Basílios, dia 10 de novembro. Você vai comemorar e vai comemorar como funcionário, porque você vai passar nesse concurso. Né? O município de São José dos Basílios concede no povoado de São José dos Basílios a ser desmembrado do município de Presidente Dutra. Então, às vezes, ele pergunta também essa informação. De qual município foi desmembrado o município de São José dos Basílios? Aí você vai lembrar que foi desmembrado de Presidente Dutra. O município criado, subordinado à comarca de Presidente Dutra. Temos aqui os limites, também é cobrado com certa frequência. Com quais municípios o município de São José dos Basílios faz fronteira? Então, limita-se ao norte com o município de Santo Antônio dos Lopes, a leste com o município de Presidente Dutra, a oeste com o município de Joselândia e ao sul com o município de Presidente Dutra. Então, ele pode perguntar, marque a alternativa correta em relação, ou marque a alternativa que indica municípios que fazem fronteira com São José dos Basílios, ou então ele pode dizer, marque a alternativa correta, ou marque a errada em relação aos limites de São José dos Basílios. Pode ser até, coloca lá, o município de São José dos Basílios faz limite se com os seguintes municípios, exceto. E aí ele coloca os municípios lá e coloca um errado lá. Tá? Então é só para a gente ir se tocando sobre isso. Eu acho até que aqui no canal eu já comentei uma questão sobre. A segunda questão, acho que é sobre o município. A segunda questão do nosso material, do nosso caderno de questões. Aqui nós temos alguns dados sobre a formação administrativa, né? Vamos ver aqui o que a gente pode. Eu vou só dar puxar um pouquinho para cá, para a gente ver essa formação administrativa aqui, para não atrapalhar a formação administrativa. Vamos lá. Elevação em categoria de município, distrito denominado São José dos Basílios, pela lei, a gente já falou dessa lei, né, o 10 do 11, né, 10 de novembro de 1994, desmembrado de Presidente Dutra, sede do atual distrito de São José dos Basílios, ex-povoado constituído do distrito sede instalado em 1 de 1 de 1997. Então veja que o município foi criado em 10 de novembro de 1994, mas só foi instalado, né, no dia 1º de janeiro de 1997. Então ele pode te perguntar lá em qual ano foi instalado ou em relação à instalação do município. Então perceba que o município foi criado, né, no dia 10 de novembro de 94, que é quando é comemorado o aniversário de São José dos Basílios, e nós temos
que ele foi instalado apenas em 1 de 1994. Aqui ele coloca em divisão a divisão territorial mais recente. O município é composto apenas do distrito sede, tá? Então, gente, essa é a nossa videoaula. Acho que ficou um pouquinho longa, né? Então, agradeço a vocês que assistiram essa videoaula até agora. Nós sempre encerramos nossa videoaula oferecendo a você uma oportunidade de financiar esse canal. Durante muito tempo a gente pensou como é que financiaria esse canal, como é que a gente manteria lá o funcionamento deste canal, e os próprios inscritos sugeriram que a gente preparasse um material voltado para os concursos. Então a gente está com nossa equipe dedicada à elaboração deste material. Nós temos o caderno de questões de conhecimentos locais. No caso de São José dos Basílios, nós temos 40 questões só sobre São José dos Basílios, né? Que é voltado para o concurso de São José dos Basílios, com base aí nas questões que são cobradas recorrentemente nas provas de prefeituras municipais. Esse é o caderno de conhecimentos locais. Nós temos o caderno de questões para o teu cargo, são provas anteriores para o teu cargo, para ir tu treinando, né? É um consenso entre todos os professores de concursos, né, ou preparadores de concurso, que você precisa treinar, você precisa responder o maior número de questões para passar na sua prova de concurso. E um terceiro, que é o nosso item 3, que é conhecimentos locais ou conhecimentos regionais. Normalmente, se na tua prova de concurso vai cobrar História e Geografia do Maranhão, nós temos questões de Geografia e História do Maranhão, um caderno voltado para a tua prova de concurso. Do Ceará, se você vai fazer lá o concurso do Ceará, também tem História e Geografia do Ceará, do Piauí. Então, nós trabalhamos com esses 3 itens. Nós temos conhecimentos locais para qualquer prefeitura do Brasil, nós temos conhecimentos regionais para qualquer um dos estados da federação, né? Trabalhando no caderno de questões também, e temos o caderno de questões para o teu cargo, que são provas anteriores voltadas para o seu cargo. A gente está pensando, né, a gente está elaborando, inclusive agora nesse concurso de São José dos Basílios, teve alguns inscritos no nosso canal que perguntaram se a gente tinha questões sobre a lei orgânica do município, porque alguns municípios hoje estão cobrando a lei orgânica. A nossa equipe, assim, a gente tem pouco tempo, né, para trabalhar como isso, né, e os colaboradores nossos são poucos, né, e às vezes não dá para trabalhar com essa lei orgânica. Eu estou vendo a possibilidade de criar cadernos de questões voltados para as questões de lei orgânica do município, ou estatutos dos servidores do município, mas isso ainda é algo que está no campo das ideias. Mas a gente aconselha você que vai fazer prova de concursos, leia. Esses estatutos costumam não ser muito longos, né? Então leia esses estatutos, leiam na íntegra, na lei, porque normalmente as leis elas precisam cobrar a letra da lei para não ser passível aí de anulação da questão, de recursos em relação à questão, tá bom? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário, pergunte. A gente espera ter contribuído e ajudado vocês. Peço desculpa aí porque a gente demorou um pouquinho, né? O concurso já está aí em cima, parece que a prova já vai ser agora em dia 18, né? Boa prova para todo mundo. E se você se interessar pelo nosso material de questões voltadas para o teu cargo ou as questões de conhecimentos locais de São José dos Basílios, você clica aí no nosso link do WhatsApp, né? Aqui você vai ter o link na descrição ou aqui em cima também no vídeo você vai ter o número do nosso WhatsApp. Se você se interessar por nossos materiais em PDF, né, você entra em contato no link ou no número aqui do WhatsApp, fala com o nosso atendimento. Nós vamos ter todo um prazer de atendê-los. E encerramos todas as nossas videoaulas com o nosso Conselho Universal. Estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.